Oi, gente, boa tarde. Tô só esperando a Pri, ela teve um probleminha de conexão e falou que entraria já já. Bom, vou começando primeiro para dar algumas informações, né, pessoal, esperar o pessoal entrar. E a primeira informação é para o pessoal assistir amanhã o Roda Viva. Nossa companheira aqui do Filósofos vai estar lá compondo a banca, que vai estar entrevistando o ministro do STF, o Barroso. Tá? A Catiúcia foi convidada para fazer parte dessa banca de entrevistas do Roda Viva. E então fica aí nosso pedido, acompanha nossa companheira lá, que ela vai arrasar, tenho certeza. Outra coisa também é que ontem teve a nossa live, primeira vez que fomos entrevistadas pelo Caio Souto, lá na página dele, de Conversações Filosóficas. Curte lá também, pessoal, foi muito legal, foi muito emocionante. Pela primeira vez estar do lado oposto, de não estar entrevistando e ser entrevistado, mas foi muito legal, estivemos quase todas. E, enfim, também curte lá a página do Conversações Filosóficas. Catiúcia é rainha, Catiúcia é pura potência, né? É impressionante mesmo. Eu fico feliz da gente ter alguém tão competente no nosso grupo, né? Admiramos muito, foi falado isso ontem na nossa live, né? O quanto a gente admira as mulheres que estão com a gente. Bom, a Priscila entrou, vou adicionar ela aqui. Como faz isso? Como não tá indo? Pronto. Tá um pouquinho torto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Você me ouve? Tá ótimo, Pri. Tá ótimo. Tudo bom, meu amor? Que bom te ver. Como é que você Dou tá? até um sorriso largo de quando eu te encontro sempre. Como é que você tá? Tô morrendo de sono nesse domingo chuvoso que dá vontade de ficar embaixo do edredom vendo um filmezinho. Não tá bom pra isso? Tá bom para isso. Tá bom para isso. E como tá todo mundo aí? Como tá o filhote? Como tá o Alex? Tá todo mundo bem? Todo mundo bem. Todo mundo bem, não. Todo mundo seguro. Que bom. Bem tá Então, difícil, né? a gente vai revezando entre os dias difíceis e dias muito difíceis. Ah, legal, Prió. Então, primeiro, para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal que está nos assistindo, contar um pouco da sua trajetória. Eu conheci a Pri, a gente trabalhou juntas no Colégio Estadual, Antônio Ais. Foi muito marcante esse momento, né? Será que a gente consegue um tempinho para falar sobre isso, que foi um momento tão marcante na nossa história? E, e a Pri, né, ingressou nesse movimento dentro da igreja evangélica, que vocês vão ouvir aqui aí com ela, gente. Então, meu nome é Priscila. Eu sou mãe. Eu gosto de começar sempre por aí, porque é um referencial importante para a gente. Eu sou mãe da Marina, com 22 anos, e do Pedro, com 9 anos. É, Sou cristã, tenho uma formação cristã desde a infância, sou neta de pastor metodista, tenho uma formação religiosa, sou educadora, sou professora da área de língua portuguesa. Apesar da minha formação ser português e inglês, eu sempre atuei dentro da língua portuguesa, tanto na rede estadual como na rede municipal de educação. E estou gestora na rede municipal de educação. E hoje
ingresso também, grossas fileiras de um movimento conhecido como MNE, Movimento Negro Evangélico. Então, isso é um pouquinho de quem eu sou. Que máximo. Eu estou muito curiosa para saber sobre esse espaço que vocês ocupam lá, principalmente porque a igreja evangélica é parte do público disputado justamente por uma classe mais conservadora, né, que a gente está vendo hoje fazendo, por exemplo, declarações contra o movimento negro, né, desse governo que está aí, ou desgoverno, eu prefiro chamar assim, eles disputam justamente esse público, né, que é o público da igreja evangélica, engrossando com vários pastores, e eu estou muito curiosa. Mas eu vou começar então pelo onde a gente se conheceu, falar um pouquinho daquele momento tão especial e determinante, pelo menos para mim, acredito que para você também, né? Um momento Sim, nos deu até uma filha, né? um momento da parte das nossas vidas, né? A Pri, a gente trabalhava nessa escola e nós fazíamos parte de um movimento dentro dessa escola, e em 2014 nós fizemos a greve dos professores do estado do Rio de Janeiro, e nós testemunhamos uma coisa incrível, que foram os alunos tomando partido politicamente, os alunos da nossa escola, e para apoiar a nossa greve, os alunos ocuparam a escola, né, lá no Colégio Estadual Antônio Ays. Foi a ocupação que durou mais tempo no Rio de Janeiro, foi a última escola a ser desocupada, foram 4 meses de ocupação. E foi quando a minha relação com a Priscila ficou mais estreita, porque os alunos da nossa escola permitiam apenas a entrada dos professores eleitos democraticamente do conselho escolar. E eu e a Priscila éramos do conselho escolar, então a gente frequentava a ocupação para ver como estavam, né, os alunos, como estava a alimentação, se eles estavam, né, se alimentando, se eles estavam seguros. Então, a gente, nesse movimento organizado, acompanhamos de perto essa ocupação estudantil, que foi um movimento incrível, né? Fala aí, Pri, como foi isso? Foi um momento, eu acho que catártico nas nossas vidas. Eu acredito que até na sua, apesar de você já ter uma história de militância, me fez ver o meu lugar de educadora de uma maneira completamente diferente. Me fez mudar, inclusive, a minha maneira de aplicação de práticas pedagógicas. Eu observava aqueles meninos lá ficando 2, 3 horas em meio a uma palestra sobre como o surgimento do funk, por exemplo, né? 2, 3 horas numa palestra de alguém contando uma experiência de vida, por exemplo. E aquilo me fazia entrar em conflito com a minha 1h20 de aula. Eu me achava tão linda, tão pedagógica, tão didática, tão atraente. Eu trazia tantas maneiras diferentes de apresentar o conteúdo. Eu sempre gostei muito do audiovisual, então eu sempre interagi muito com os alunos e tal. Como é que eles não aguentam 1h20 da minha aula e conseguem suportar 2, 3 horas sentados aqui numa palestra, numa roda de conversa, numa palestra? O que está acontecendo, né? Que eu me achava com uma pedagogia tão próxima deles e percebi que era tudo tão distante, né? A gente não gerava empatia, a gente não aproximava o conteúdo, né, da essência de quem eles eram. São duas coisas que hoje eu consegui enxergar como completamente dicotômicas, né? E aí esse processo todo fez a gente amadurecer enquanto educadora, assim, enxergar o processo educacional de uma outra maneira, de uma maneira diferenciada nas nossas práticas, essencialmente, né? Então, dentre muitas coisas que aquele momento me trouxe, uma das que eu sempre faço questão de relatar como mais significantes foi isso.
a minha maneira de olhar para tudo aquilo que eu fazia nas aulas e começar uma prática pedagógica completamente diferente, muito mais interessada no indivíduo que ali se apresenta diante de mim, nas questões que ele me traz, e aí, para além, e aí, em algum momento, tentar começar a passar para ele algum tipo de conteúdo, mas a partir do que ele me traz. Né? E trazer educação por um processo bem África, por um processo de troca, de roda, e não por um processo eurocentrado, né? De só eu ministro e eles ali dispostos a aprender. Então, essa foi um dos grandes aprendizados que aquele momento me trouxe. Nossa, foi incrível mesmo, assim. Para mim foi muito marcante. De fato, mudou completamente a minha forma, não só de prática pedagógica, né? A gente tinha um grupo muito bom, a gente fazia grupos de estudos, né? A gente tinha um grupo muito heterogêneo e a gente sempre, né, abertos a ouvir os outros, nossos companheiros, professores, né? Então eu descobri várias coisas práticas pedagógicas ali, né? Naquele momento. E para mim foi muito determinante também. E eu acho que também, dentro da minha prática política, eu acho que ali consolidou, particularmente em mim, a minha bandeira, que é a bandeira pela educação pública, né, de qualidade, para ser democrático, para a gente ter um país melhor. É impossível você ter um bom país com pessoas críticas, conscientes, protagonistas da sua história, sem ter uma educação pública de qualidade, né? E ali eu experienciei essa luta na prática, né? Na prática mesmo, na luta, né? Da gente sendo ameaçado, de pessoas vindo armadas nos coagir, de polícia nos coagindo, e ver os estudantes mantendo. Para mim, o marcante da ocupação era a forma que eles se organizavam na cozinha. Eu achava muito bonito de ver como eles tinham prazer de cozinhar para os outros. O GB, o suco do GB, né, que era tão marcante, já que eles não têm suco, né, e como eles ficavam felizes por poder fazer o suco e almoçar bebendo um suco, né? Aquilo são pequenas coisinhas que ficaram e transformaram pra caramba a minha perspectiva. Mas deixando a ocupação de lado, aí eu queria agora que você falasse um pouco desse movimento aí que você está tocando, do movimento negro evangélico, o MNE. Então, o MNE ele é apenas mais um reflexo do que a gente vive em sociedade. A igreja é um microsistema, né? Que reflete, obviamente, a sociedade em que vivemos. Então, a gente se depara com práticas racistas muito veladas, extremamente veladas, mas com inúmeras práticas racistas dentro da igreja. E até então isso nunca era posto, nunca tinha visibilidade esse tipo de temática dentro da igreja. Se você trouxesse um tipo de temática como essa para dentro das fileiras da igreja, você era tido como uma pessoa que está querendo dividir. Você está querendo dividir, você está falando de raça, de racialidade, isso aqui não existe. Somos todos filhos de Deus. Né? Então, isso era uma pauta, a princípio, colocada como inexistente dentro do meio cristão. E se em algum momento você demonstrasse algum interesse em reagir a práticas ou colocar essas questões dentro do meio cristão, você era obviamente rechaçado, e se quisesse manter uma luta, você tinha que manter para além da igreja. Né? Você fala, o que você faz da porta da igreja para fora não nos interessa. Você pode aí. Então, a gente já ouvia falar de muitas pessoas militando individualmente, não um movimento surgido com cristãos, um movimento efetivo, e sim pessoas cristãs, evangélicas, que militavam junto ao MNU ou junto ao PDT preto,
enfim, diversas frentes aí de militância, né? Tanto na questão racial como na militância como um todo. Né? As lutas eram sempre individuais, nunca em nome de um movimento. Esse movimento já existe, já surgiu há alguns anos atrás, mas agora, de 2016, 2017 mais ou menos, para cá, ele surge com maior intensidade aqui no Rio de Janeiro, e desde então eu engrosso também essas fileiras. E a nossa luta é por é, quebrar as barreiras racistas, principalmente as barreiras racistas veladas, dentro das instituições evangélicas, dentro das igrejas. Para além disso, falar também, se posicionar contra o racismo religioso, que impera dentro das igrejas evangélicas. Você tem a demonização apenas dos personagens da cosmogonia africana. Você não vê ninguém expulsando um deus indiano, por exemplo. Né? Você só vê expulsar personagens e entidades que estão ligados à África. Você vê, por exemplo, em cargos de liderança dentro das igrejas, sempre homens brancos. Né? Os cargos de maior liderança, você nunca vê um homem negro. Ah, mas tem o fulano, tem o Beltrano e tem o ciclano. Você conta no dedo as figuras que tem, que eventualmente aparecem. Mas numa sociedade onde representamos, né, 53% da população, isso no mínimo deveria ser colocado pelo menos 40%, vamos dizer aí, nessa militância, mas isso não acontece. Né? Então, em cargos de maior prestígio tem a figura do branco, apenas os deuses ou as entidades ou as representações africanas é que são colocadas endemonizadas. E diversas outras pequenas práticas que a gente vai vendo no dia a dia, os cargos sempre minoritários, a tiazinha da cozinha, o tio que cuida da segurança lá no portão da igreja, o faxineiro, esses sim são os personagens negros dentro da igreja. Mas será que isso reflete uma sociedade que está tão em mudança? Será que não está na hora da gente encarar esse racismo de frente e começar a modificar isso? Por que a música, que tem sempre um batuque a mais dentro da igreja ligada à África, é entendida como a música da macumba? E pequenas práticas que a gente vai vendo nas nossas ritualizações dentro da igreja, que vão sendo questionadas. Para além disso, a gente se depara com a teologia negra, já trazida há décadas atrás, né, nos Estados Unidos, e que agora a gente, de uma forma com mais afinco, começa a estudar e começa a perceber que a Bíblia está muito mais perto de África do que da Europa. Práticas bíblicas muito mais próximas a práticas africanas do que a práticas europeias. Por exemplo, quando você vê matança de animal, né, e o sangue daquele animal que escorre grita, clama na terra, quando cai na terra, isso é um texto bíblico de Gênesis, que tem muito a ver com os rituais de religiões africanas. Quando a gente descobre a presença de inúmeras mulheres que ao longo dos anos nos foram trazidas como brancas e que eram mulheres negras, personagens da Bíblia, aí começa a causar uma porção de estranhamento para a gente. Por que ninguém nunca contou isso? Por que ninguém nunca nos contou que para o envio de Paulo, por exemplo, tinha um personagem que ele era um dos líderes da igreja que ajudou a enviar o apóstolo Paulo para a missão? Era o Níger, que era um homem negro. Por que ninguém nunca nos contou de tantas outras figuras, mulheres da Bíblia, pretas, e que nunca foram tratadas assim, inclusive de um Cristo, de um Jesus, que teve que se esconder para não ser morto assim que nasceu, no Egito? Como é que você vai esconder um louro de olho azul no Egito? Né? Em plena África. Significa que ele não era louro de olho azul, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a gente começa a se aproximar
dessa Bíblia muito mais próxima de África do que da Europa. Começa a perceber em que momentos as figuras negras dentro desse livro foram invisibilizadas, para que não se tivesse conhecimento mesmo. Fez tudo parte de um processo de colonização. E também começa a aproximar a Bíblia de uma prática mais ligada ao dia a dia da gente, a perceber que aquele livro fala de pessoas que estavam sendo oprimidas pela mão do mesmo opressor que tenta nos oprimir agora. E que esse Cristo veio para desracializar. Era o Cristo que saía do seu lugar e que ia para Samaria, que ia para a Judéia, que eram locais totalmente rejeitados pelos judeus, muitos desses lugares. E ele ia lá. Ele estava dizendo, eu quero todo mundo aqui junto. Ele ensina, por exemplo, no ritual do Sermão da Montanha, como se viver em comum unidade. Ele ensina uma prática de ter e dividir tudo que tem com todo mundo. Opa, isso aqui não está perto de alguma prática que a gente conhece com outro nome nos nossos dias? Então, a gente começa a observar tudo isso e começa a entender que a Bíblia e a religião cristã, elas não são opressoras. Elas foram usadas pela mão de um opressor para dominar um povo. Mas essa não era a intenção original dessa palavra, desse conceito todo aí estabelecido. Puxa, isso é muito interessante, Pri. Eu vi uma conversa no Café com as Pretas, que foi uma conversa muito interessante, e o rapaz, que eu não me lembro mais o nome, mas, enfim, eu acho muito legal, ele está criando um canal de televisão, um canal preto, só com atrações para o público negro. Eu achei isso muito interessante. Mas quando eu comecei a assistir a fala dele, ele falou justamente sobre isso que você está falando, que é a diferença da igreja evangélica nos Estados Unidos para a igreja evangélica do Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, os negros se apropriaram da igreja, né? E colocaram isso como bandeira política dentro da igreja. Então, que essa questão racial na igreja evangélica dos Estados Unidos, ela é muito mais forte do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil não houve essa apropriação, né, histórica como vem sendo dos Estados Unidos. E aí, isso era uma das coisas que eu queria te perguntar, porque eu fui criada na Igreja Católica, né? E na Igreja Católica, o atual Papa, ele tem enfrentado algumas coisas, porque ele faz algumas falas que são julgadas meio polêmicas, como... Ele diz que, uma das falas dele que eu vi da última vez, é que a Igreja Católica tinha que acolher Pachamama. E Pachamama é uma entidade que é dos povos originários aqui, latinos, sei lá, né, da América aqui do Sul, e isso foi visto pela comunidade católica como uma coisa absurda, como assim, ainda mais Pachamama, que é uma mulher, né, uma entidade feminina. E eu achei isso interessante, e eu queria te perguntar justamente isso. Dentro desse movimento que você está encorpando, qual é as maiores dificuldades que vocês enfrentam? A igreja, a instituição igreja. Então, o que vai acontecendo? Isso está sendo um momento... Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora, né? As pessoas entendendo isso, descobrindo isso, buscando falar sobre isso nas suas comunidades de fé e sendo rechaçadas. No momento em que elas são rechaçadas, elas engrossam uma outra fileira que tem acontecido dentro do meio cristão, muito parecido com um processo que já aconteceu na Europa, que é as pessoas ficarem desigrejadas, porque elas não conseguem mais se identificar dentro daquela comunidade de fé. Então, hoje, quando você fala de evangélicos no Brasil, o percentual de desigrejados se assemelha muito ao percentual de igrejados. A gente está falando assim, evangélicos no Brasil hoje correspondem a 60 e poucos % da população. Pode colocar aí que 30 e tantos por cento estão desigrejados. Porque quando eles começam a se deparar com esses processos de injustiça, com uma igreja
que sempre proclamou a liberdade, tomando partido político de uma figura, por exemplo, como Bolsonaro, quando as pessoas começam a se deparar com essas práticas racistas e começam a ter luz sobre essas informações, óbvio, elas não suportam o caminho ali dentro daquele lugar. Então, a maior luta que tem sido é com a própria igreja. A nossa ideia é falar para cristãos dentro da igreja, mas muitas das vezes a gente não consegue, porque as igrejas não abrem as portas para que a gente se coloque lá, óbvio, né? Vou trazer, vai se envolver na minha comunidade de fé para trazer esse tipo de informação reacionária? Óbvio que não querem. Então, a gente fala, de modo geral, pelas redes sociais, as poucas igrejas que abrem as portas para a gente ocupa esses espaços com rodas de conversa, com palestra, com seminário, com tudo que a gente pode, falando sobre isso, trazendo luz a essas questões e, a partir daí, tentando gerar algumas mudanças. Porque a intenção não é fazer uma ruptura, gerar luz para esse tipo de prática e que elas deixem de acontecer. Então, a maior luta, sim, é contra as próprias igrejas. Não que queiramos esse tipo de luta, mas ela acaba acontecendo quando somos rechaçados dentro dessas comunidades de fé a qual pertencíamos. E aí a gente vive um processo que é extremamente conflitante, né? Por mais que a gente tente racionalizar todo o processo, mas ele acaba sendo conflitante, porque como você no lugar onde você se sente integrado, onde você se sente pertencente, porque essa é uma das grandes questões do Evangelho. Por que o Evangelho... Outro dia eu ouvi o Boff falando sobre isso. Por que as igrejas evangélicas conseguiram tomar uma dimensão tão grande no Brasil? Porque elas trazem para as pessoas uma sensação de pertencimento. E isso é muito relevante. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer se sentir pertencente. E aí, de repente, quando você começa a levantar essas questões, olha, mas isso aqui está errado, mas a gente precisa mudar isso aqui. Aí a igreja te rechaça. E é nesse momento que acaba surgindo o MNE. A nossa intenção é proclamar, como a gente costuma dizer, o pecado do racismo. A gente usa o termo pecado justamente para marcar, né, essa questão de estarmos dentro das igrejas e usarmos termos cristãos. Então, estamos ali para denunciar o pecado do racismo. Mas muitas das vezes nosso papel tem sido de acolhimento desses cristãos rechaçados dentro das suas próprias igrejas quando se deparam com esses conflitos, e aí a gente faz o papel de acolhê-los. Não somos uma igreja, mas muitas vezes acabamos fazendo esse papel de acolhimento. Aquilombamento, a gente acaba se aquilombando e trocando as nossas dores e as nossas experiências. Nossa, eu achei muito interessante que você citou o Boff, porque era uma das coisas que eu estava pensando em perguntar, porque você falou isso, né, que essa questão mais teórica, né, o racismo mais teórico, ele vai botar essa ideia então, de universalidade e por isso que não tem por que dividir em raça. Mas aqui, né, na América Latina, a gente viu, né, com o Boff, com toda a corrente da teologia da libertação, que justamente não há uma universalidade porque é possível pensar por exemplo, numa questão de classe, né? Que é isso que a teologia da libertação vai pontuar na Bíblia, o discurso classista da Bíblia, né? De como tem que ter, isso, né? Um enfrentamento daqueles que estão no poder, né? Então, eles colocam muito, principalmente aquela passagem, quando Jesus enfrenta os comerciantes na porta do templo, né? Então, aqui na América Latina, esse discurso religioso, classista, ele chega, mas não chega ainda, né, esse discurso racial, né, essa problematização racial. Você acha que existe algum motivo histórico para isso ou simplesmente é uma coincidência, enfim? É interessante você colocar isso, porque, assim, primeiro, esses discursos têm ficado cada vez mais fortes, principalmente agora, com uma nova geração de cristãos
cristãos que foram para as universidades, né, que estão na academia, e aí abrem, né, a cabeça para novas vertentes, para novas visões aí de conhecimento. Mas, para além disso, o que eu ia dizer é o seguinte: a igreja, dentro das igrejas cristãs evangélicas, o processo da eugenia ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Então, assim, é muito comum você ouvir dentro da igreja termos como casa com fulano, para ver se melhora a raça, para ver se melhora o cabelo. E aí você fala na brincadeira, né? As falas da brincadeira, mas que vão reforçando essa ideologia aí já colocada no país há tanto tempo. Então, assim, quando você traz a questão racial para uma igreja que tenta embranquecer seus membros cada vez mais, é claro que isso vai ser rechaçado, né? Porque a mestiçagem ali é um processo de muita mistura. Então, você trazendo essa pauta à luz, essa pauta, parece que você está querendo dividir. Como é que você quer que eu me divida com meu irmão, com meu primo, com a minha mulher? Sabe? Então, entender o processo, entender que a ideia não é dividir, sabe? Quem veio para matar, roubar e destruir foi o processo da colonização, não foi nem o diabo, não, foi a colonização. Então, trazer luz a isso, esclarecimento a isso, que a intenção não é dividir, é que as diferenças sejam respeitadas. Né? Então, eu acho que na igreja a dificuldade maior de penetração desse discurso racial tem muito a ver com isso, com a questão da eugenia muito presente dentro da igreja. E, segundo, com aquela questão que eu te trouxe anteriormente do pertencimento. Né? Nós somos todos filhos de Deus, somos todos pertencentes, somos todos incluídos, mas ninguém discute o fato do irmãozinho que está todo domingo lá ministrando louvor, está há meses desempregado, porque não consegue emprego, muitas vezes porque é preto, apesar de ter estudo, né? Mas o filho do pastor, que é branco, rapidamente conseguiu se colocar no mercado, mesmo não tendo a mesma capacidade daquele irmão. Ninguém discute essas pautas. É como se isso não existisse, é como se a igreja estivesse para além da sociedade, gente. Não está. É parte integrante disso aí. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho, curiosidade mesmo, assim, existem muitos pastores negros? Isso é uma coisa importante, que eu lembrei de falar e já ia esquecendo. A igreja evangélica, hoje, é composta de mais de 80% de negros. Tem mais negros dentro da igreja evangélica do que atualmente nas religiões de matriz africana. Caramba! As igrejas evangélicas são compostas, em sua maioria, de negros. Muitas delas neopentecostais, que são as igrejas que a gente chama do fogo, né? Elas, então, as igrejas pentecostais, na verdade, são compostas, em sua maioria, de negros. Então, assim, pastores pretos? Tem. Agora, lideranças, bispos, né, cargos superiores, aí, superintendentes e tal, não, são pouquíssimos. Conta-se nos dedos. E quando tem, por exemplo, a igreja metodista, vou citar uma da qual eu pertencia, a igreja metodista hoje tem um bispo preto, mas que não significa representatividade nenhuma, porque não tem a menor consciência racial. Então, estar lá ou não estar não faz a menor diferença. Então, assim, é importante reforçar isso. Representatividade importa? Importa, mas não é tudo. Né? Precisa-se de responsabilidade, de representatividade consciente. Então, assim, somos a maioria dentro das igrejas evangélicas. Entretanto, somos a maioria colonizados, embranquecidos. Chefiados por brancos. Então, não adianta muito. Na hora dos cânticos, vão ser os cânticos das igrejas americanas, australianas. E aí, quando você bota um cântico mais batuque, muita gente fica incomodado. Isso aqui tá parecendo música da macumba. Vai esse turbante para a igreja para você ver. Ih, irmãzinha, acho que você veio para o lugar errado.
sabe? Então é uma luta constante, assim. É muito complicado. Apesar de sermos a maioria, somos a maioria sem a menor consciência racial, não valorizando as nossas marcas diaspóricas, tendo que lutar para colocá-las em pauta. Hoje, quem está engrossando as nossas fileiras, por exemplo, é o pastor Henrique Vieira. Ele hoje faz parte do movimento negro evangélico. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Já. Então, ele hoje está com a gente no movimento negro evangélico. Isso ajuda, porque é uma figura que já se tornou uma figura pública, né, e que está lá falando com a gente, com o povo dele, com a ovelha dele, com as ovelhas dele, sobre a mesma lógica que a gente traz. A gente também hoje está engrossando também as nossas fileiras, não como um militante específico, mas ele uma consciência, um cantor evangélico muito famoso, que é o Kleber Lucas, por exemplo, que traz essas temáticas raciais hoje como pauta dele, ali como um defensor acirrado dessa pauta. E é interessante que o Kleber Lucas está fazendo mestrado e o orientador dele é o Ivanir dos Santos, que é um babalorixá famoso, né, no Rio de Janeiro, e acaba sendo orientando dele na faculdade. Então, assim, ainda há, a gente ainda consegue ver luz no final do túnel, mas é uma caminhada ainda muito extensa. Em sendo a maioria e ainda ter que se deparar com esse tipo de coisa, mesmo sendo a maioria. Temos uma pergunta aqui, Pri, que é a pergunta da Penélope. A Penélope faz parte do Filósofos na Rede, e ela perguntou o seguinte: qual a relação entre a questão racial e presença das igrejas evangélicas dentro dos quilombos? Sabemos que, em muitos casos, algumas igrejas acabam impedindo a cultura negra. Não é uma contradição? Não deveriam estar presentes. Óbvio que não deveriam estar presentes. Ali não é lugar para ter igreja. Tem tanto lugar para ter igreja. Ali é o lugar de valorização de uma cultura. Não é lugar de colocação de igreja, nem ali e nem nas aldeias indígenas. Não tem que converter ninguém a nada. Cada um com as suas práticas, cada um com a sua orientação religiosa, cada um com as suas práticas religiosas. Ali é o lugar de uma manifestação cultural, diaspórica. E, inclusive, interessante colocar que, quando você fala de cosmologia africana, você vai, por exemplo, para Moçambique, é muito comum, tá cheio de igreja espalhada, né? A Igreja Universal lá dominou o pedaço. Angola também. Mas nada impede que, dentro das casas, as mães, as avós, façam seus eventuais rituais para curar a filha com uma misturinha que ela fez lá das ervas e faça a reza dela, que ela aprendeu na infância, mesmo que todo domingo ela vá para a igreja. Porque entende-se que a minha prática religiosa não pode, não deve anular a minha ancestralidade. São coisas distintas. Precisam ser tratadas com essa distinção. E é essa confusão que colocaram na nossa cabeça a vida inteira, da gente ter medo. Cara, Karina, quando você fala de crente tem medo quando você fala de orixá, por exemplo. Eu passei minha vida inteira temendo isso, até entender isso, estudar isso, entender que, caramba, isso é minha ancestralidade. Por que isso foi trazido para a minha vida inteira como demoníaco? Não tem nada de demoníaco. É muito duro para todo cristão. Trazer a luz a isso é como sair da caverna, né? Trazer a luz para isso é muito dolorido, é muito sofrido. Você foi a vida inteira acostumado a olhar a coisa de um jeito, e você coloca a luz naquela situação, você sai da caverna, e aí esse processo é muito doloroso, assim. Mas, ao mesmo tempo, óbvio, né, como toda a experiência da caverna, ele também é libertador. Né? Você entende que você achava que a libertação, né, os processos de libertação que a igreja evangélica faz, você achava que você estava liberto, não, você estava cada dia era mais oprimido dentro daquele processo ali. E aí você vai se deparando com a verdadeira libertação, né? Se aproximar cada vez mais de África, cada vez mais de práticas africanas, e que isso pode coadunar perfeitamente com a tua fé, que não são coisas distintas. Maravilhoso, Pri. Eu adorei a sua colocação. A gente tem a pergunta aqui também
É, a Paty perguntou: você acha que tem mais negros em igrejas evangélicas ou nas católicas? Eu não vou saber dizer isso, não vou saber responder isso para ela. Eu sei da pesquisa que foi feita, é, tem um livro muito interessante que é do fundador do movimento negro evangélico, que é do pastor Marcos Davi, onde o título do livro dele, se a minha memória não falha, é A Igreja Mais Preta do Brasil. E no livro dele ele traça um panorama de quase 80% dos cristãos evangélicos serem negros. A Igreja Católica, eu desconheço essa informação, não sei dizer. Eu também não vou há muito tempo na Igreja Católica, né? Há muito tempo que eu rompi com essa instituição, mas lembrando da minha época de juventude, minha adolescência, que eu fiz parte do coral da igreja, eu não me lembro de negros lá. Não me lembro. E era a igreja aí no Meia, Sagrado Coração de Jesus, que foi onde eu fui, fiz meu catecismo, minha comunhão lá, e fazia parte do grupo jovem, e realmente não me lembro. E eu acho que teve um padre negro, de vários que passaram pela igreja, eu só me lembro de um padre negro e que do pessoal que encorpava o grupo jovem, por exemplo, não, assim, eu me lembro muito da galera da população da favela próximo ali do Morro do Amor que frequentava por conta das medidas de algumas assistencialistas, né? Então as crianças que fizessem o catecismo acabavam ganhando lanche, almoço, então muitos frequentavam por causa disso, por causa da parte mais social, mas eu não me lembro assim realmente de um público negro na Igreja Católica, não. Mas, Karina, antes da sua questão que você vai colocar, isso tem muito a ver, eu acho que com a localidade. A mesma coisa se aplica às igrejas evangélicas. Você vai encontrar muito pastor negro e muito membro de igreja negro dentro da favela, por exemplo, nas igrejas da favela, porque a branquitude não quer falar, né? Você vai encontrar qualquer buraquinho do Brasil aí que você se mete lá para dentro do interior de Alagoas, você vai encontrar uma Assembleia de Deus, por exemplo, que tem um pastor preto, cuja sua comunidade é formada pela sua maioria de pessoas negras. Mas no Meier, né, que já é um bairro classe média, hoje em dia está mais para classe média baixa, mas enfim, é um bairro classe média, você não vai encontrar uma população negra tão presente dentro da igreja, a não ser por essas questões de práticas aí para acabar, né, com diminuir a fome, né, e aí dar lanchinho, dar cesta básica, né? Eu durante um tempo frequentei uma igreja ali no Campinho, onde para a pessoa que frequentasse, era próxima a uma favela ali, que eu não vou lembrar o nome, se a pessoa frequentasse a igreja, tantos cultos, que assim, gente, será que tem alguém anotando isso? A pessoa vai ter direito à cesta básica. Só tinha direito à cesta básica quem frequentasse tanto culto, sabe? Umas coisas bem bizarras, assim. Então, é a prova de que a igreja reflete a sociedade. De que pastor preto você vai encontrar dentro de comunidade. Nos lugares mais nobres você vai encontrar pastor branco. Isso me trouxe agora a memória também rapidinho a uma igreja que funcionava ali num bairro chique, que é próximo à Ponte, que dá até origem ao filme, ao documentário da Ponte. Eles dividiram a igreja, né? Uma igreja dentro da favela e uma igreja para os ricos. Né? Para eles não terem que se deslocar tanto. Mentira! Para não ter aqueles pobres feios aqui dentro da igreja. Está na cara que é isso. Então, tem muito a ver, é a prova de que a igreja reflete a sociedade. Com certeza. Queria passar para o outro tema, que é a complementação aí da nossa temática, que você falasse um pouco do espaço da mulher dentro da igreja evangélica, porque eu, por exemplo, sou feminista, aí eu escuto muito isso. Mas vocês feministas vão lá para a Marcha das Vadias, vocês tinham que estar engrossando, tinham que estar fazendo o movimento das mulheres na igreja, como se isso não existisse. Né?
E como se é isso, e como se o movimento feminista, né, não fosse totalmente heterogêneo, né? As feministas são aquelas radicais apenas que mostram os peitos, né? Como se fosse isso. E você participou também um tempo, né? Você engrossou esse movimento das mulheres dentro da igreja. Você botou essa problematização, não foi? Mas não junto ao feminismo, mas junto ao mulherismo, né? É, mas, assim, participava de alguns coletivos para além da igreja, nada a ver com a igreja, mas essas temáticas a gente tem tentado trazer também junto ao movimento negro evangélico, assim como a temática da homofobia. As pautas acabam se transversalizando, né? É inevitável. Tá cheio de crente, de ex-crente, porque se assumiu é, é, e aí não Homossexual. pode frequentar mais, homossexual, não pode frequentar mais, dizer, não se sente mais bem frequentando as igrejas, isso aí está cheio. Então, é isso que eu falei com você. O nosso papel inicial era um papel de denunciar a prática racista. Mas, óbvio que, como todo movimento social, a gente acaba sendo transpassado por diversas outras questões. Então, a gente começou a ser transpassado pela questão da mulher dentro da igreja, que normalmente tem uma figura extremamente relevante. Na maioria das comunidades de fé, se não tem uma figura de uma mulher central, tem várias figuras de mulheres que são as que seguram a peteca, enquanto só sobe ao altar aquela figura masculina, mas por trás, para elaborar aquele culto, para organizar, para planejar, para cantar, para tudo a figura da mulher, e ela é sempre visibilizada. Então, a gente vem trazendo essas pautas, vem trazendo a pauta da homossexualidade para a pauta também. A gente está cheio hoje de jovens, meninos e meninas, junto com a gente no MNE, que foram rechaçados nas suas comunidades de fé. Então, essas pautas vêm transpassando a gente. E a prática mulherista, isso é importante frisar, né? O mulherismo em si, que eu não estou apta para falar dele, a sua grande amiga é a mestre Catiúcia, que é super habilitada para falar sobre isso, mas a lógica do mulherismo, a ideologia do mulherismo, ela coaduna completamente com o que se aprende na Bíblia sobre um viés não patriarcal. Eu não falo da Bíblia do Antigo Testamento, que essa não dá. Mas eu falo da Bíblia do Novo Testamento. Ela se aplica completamente com o que o mulherismo traz como ideia. Então, não tem por que ignorar esse discurso. Ele precisa caminhar junto o tempo inteiro. Então, a gente se depara com violência. Agora, nessa quarentena, você trouxe muito essa pauta aí nas suas redes sociais. E dentro das igrejas, é absurdo o número de mulheres que se omitem das violências que recebem nos seus lares e se omitem muitas vezes impulsionadas pelos seus líderes que pegam um versículozinho da Bíblia e usam como pauta verdadeira para que ela não pode separar, ela só pode separar em caso de traição. E aí obriga, por muitas vezes, sugestiona essa mulher, né? Submete essa mulher a uma violência psicológica, posso dizer até que espiritual, para oprimi-la, permanecer naquele casamento ali com aquele abusador. Então, a gente tem se deparado muito com isso e tentado trazer a luz para essa questão também. Mas Nossa, é isso me mais lembra. difícil do que falar do racismo, tá? É mais difícil? Isso que eu ia perguntar. O que é mais dentro disso que você chamou de, que eu achei maravilhoso, né? O racismo religioso. Aí eu ia perguntar justamente isso. O que você acha que oprime mais? É o racismo religioso ou esse machismo religioso? Machismo religioso, com Ou você certeza. acha que as coisas também se atravessam? Você acha que, por exemplo, se for a mulher branca, ela não vai sofrer tanto essa opressão como a mulher negra dentro da igreja? Não, não. Eu não tenho dados estatísticos para te trazer, só a minha experiência, a nossa prática ali. Não tem cor. Nesse aspecto, não. A violência ela é estabelecida em todos os casos, assim, porque os homens brancos dentro da igreja normalmente ocupam posição de ainda mais poder. Como é que essa mulher vai se colocar?
A mulher negra dentro da igreja, muitas vezes, também é importante ressaltar, está sozinha. Porque os homens negros dentro da igreja normalmente se casam com mulheres brancas, não brancas, as não brancas menos retinta. Então, é por isso que eu falo, assim, a igreja é o reflexo da sociedade. A mesma solidão da mulher negra que existe fora da igreja, existe também dentro da igreja. Você vai ver muitas líderes aí espirituais, irmãzinha de oração lá de não sei aonde, aquela pastora, aquela profetisa, aquela não sei o quê, maioria mulher preta sozinha. É isso, é o reflexo da sociedade. Então, essa mulher preta sozinha, ela sofre com o patriarcado, com o machismo, mas de uma outra maneira, assim, impedindo que ela ocupe lugares de liderança. Às vezes ela tem postura muito mais pastoral do que o pastor dela, ela é muito mais pastora dentro da igreja dela, mas ela não é reconhecida nesse lugar. Então, assim, ela sofre com esse tipo de atitude. Mas a violência mesmo, a física, a psicológica, aí não dá para dividir. O recorte não é racial, é a mulher dentro da igreja submetida através de um único versículo bíblico. Isso é o que mais dói. Colocando que a mulher tem que ser submissa ao marido, esquecendo da essência desse versículo, que é: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa parte se esquece de apresentar. Então, se eu não tenho um homem do meu lado que se entrega nessa relação do mesmo jeito como eu preciso estar submissa, que não é a submissão no sentido de acatar tudo que ele fala, né? Mas isso precisa ser uma recíproca. Se não é recíproco, não interessa. Essa relação não pode existir. Essa relação não pode ser interessante. Essa relação não pode ser divina. Que maravilhoso. Pri, a gente está se encaminhando para os nossos últimos 10 minutos. Como passou rápido, meu Deus! A gente tem uma pergunta aqui que a Paty fez, que é: qual a diferença entre o mulherismo e o feminismo? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil e eu também preferia que fosse a Catiúcia respondendo essa. Então eu me sentiria mais segura. Mas eu acho que, a princípio, a ideia do mulherismo ela é uma visão mais crítica, né, sobre a ideia do feminismo, porque o feminismo, ele principalmente tocado por mulheres brancas, né? Então a questão racial em algumas vertentes, nas primeiras vertentes do feminismo, não era posto, né? Então muitas mulheres do mulherismo africano e pensadoras não se colocavam como feminista porque justamente criticavam que o feminismo não aborda essa questão racial. E não abordava mesmo, né? E era muito difícil. E existiam mulheres, inclusive, eu li isso, acho que na Angela Davis, se eu não me engano, que se diziam, apesar da Angela Davis dizer feminista, mulheres que se diziam feministas, mas que eram eugenistas e que justamente eram racistas, mas defendiam seu lugar de fala enquanto mulher oprimida e etc., mas não incluíam as negras, né? Eu acho que a questão aí tem muito mais a ver com o fato, a questão do mulherismo africana não anula a ideia do feminismo, né? É uma outra ideia para além dessa, entender que o feminismo ele não contempla as nossas questões. E quando a gente pensa em mulherismo, a gente não consegue pensar em pautas única e exclusivamente da mulher negra. Está atrelado às nossas pautas a questão do genocídio dos nossos jovens, né, de 14 a 29 anos, sendo assassinados aí o tempo inteiro. Estou com o Pedro crescendo aqui, cada dia que eu olho para ele, já está começando a ficar com aquelas penugens de menino. Essa semana eu olhei para ele, olhei para uma foto do João Pedro, eu tomei um susto, parecia que eu estava vendo o João Pedro na minha frente. Assim, botei as duas fotos assim próximas, sabe? Eu falei assim, caramba, podia ter sido meu filho. Então, para a gente não dá para se limitar a lutar por
por salários iguais, quando a gente ainda está na luta pela sobrevivência, né? Somos as que mais morrem, somos as que mais são encarceradas. Os nossos homens estão sendo presos, né? Estão encarcerados cada vez mais e mortos. Então, a pauta mulherista está muito vinculada à questão da filosofia africana, que tenta pensar no todo. Não dá para pensar no uno. A gente precisa pensar no nosso povo como um todo. Então, por isso que isso se atrela muito, por isso que eu tinha citado anteriormente, que isso se atrela muito à Bíblia. Né? Mulheres bíblicas, mulheres, inclusive negras bíblicas, quando iam dar sua vida em defesa de um povo, não iam dar sua vida em defesa de causa dela como enquanto mulher, iam se doar, iam dar sua vida, iam se posicionar em defesa de um povo. Por isso que isso está muito próximo ao cristianismo na sua essência. Pri, queria agradecer a sua presença, dizer que é sempre engrandecedor conversar com você. O pessoal está elogiando, excelente, né, nossa discussão, e super necessária, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente tem como é que é, o do presidente da Fundação Palmares chamando o movimento negro de escória imunda, né, maldita, né? Então é muito importante mesmo a gente abrir o espaço para essa reflexão, né, dessa questão das pautas raciais dentro do movimento evangélico, porque, como eu disse no começo, né, é ali que esse pessoal reacionário está fazendo o seu público e está conquistando poder. E eu agradeço profundamente que vocês tomem essa frente e lutem contra isso dentro da igreja, porque é ali que está precisando ser disputado, porque é ali que a gente está perdendo. É isso, são esses lugares que precisam ser ocupados. Eu hoje também engrosso as fileiras de um outro movimento que se chama Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Então, já são mais de 30 mil pessoas entendendo que estamos vivendo um regime fascista, que estamos vivendo um regime totalitário, que a gente precisa mudar a cabeça dos integrantes dessas comunidades de fé. Esses espaços onde tem imperado, né, essas práticas tão negativas, que deveriam ser os lugares de libertação e têm sido os lugares de opressão, é nesses lugares que a gente quer estar ali gritando em prol do nosso povo. Então, é interessante falar, não sei se a gente ainda tem tempo, a gente tem sido a gente tem sido muito rechaçado, às vezes, dentro de movimentos negros. A gente chega lá, nós somos do MNE, Movimento Negro Evangélico, e lá vem esses crentes para cá querendo atrapalhar. Até a gente se entender. Primeiro você tem que falar quem nós somos, explicar que evangelho é esse que a gente está defendendo, que não tem nada a ver com esse que está imperando, para depois conseguir discutir, debater as pautas. Então, eu que te agradeço, meu amor, muito por esse momento, por essa oportunidade de trazer luz para essa questão também. Ai, Pri, muito obrigada. Realmente, ouvir você falar é maravilhoso sempre. E agradeço todo mundo que assistiu, que participou, todas as perguntas. Continue acompanhando Filósofas. Vou reforçar de novo, amanhã a Catiúcia estará no Roda Viva, entrevistando o ministro da STF, o Barroso. Ela vai compor a banca, a gente acompanha o Roda Viva, vai estar ela lá linda e maravilhosa, fazendo perguntas excelentíssimas, como ela sempre faz. Pri, mais uma vez, beijos, manda beijos para os seus filhotes, beijo para Marina, beijo para Alex, beijo para todos. E quando acabar o isolamento, vamos se encontrar, hein? Vamos, precisamos. Com certeza. Beijo, Pri. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.